Olá, boa noite, beleza? E aí, tudo bem? Mais uma segunda-feira, olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Chegando por aqui, mais um Angra Sem Censura, nesta segunda-feira. As nossas segundas-feiras, espero que comece a se tornar rotina nossa, né? Esse encontro aqui. Já vai para o 6º mês, esse encontro todos os dias, a partir das 9 horas da noite. Para quem não me conhece, eu sou o Gauchinho do Rádio, né? Tem um programa aqui no Parque Mambucaba, na Rádio Litoral Sul, e às segundas-feiras esse projeto aqui, que a gente tem colocado as demandas, aquelas situações que acontecem na nossa região, no nosso estado, no nosso Brasil, principalmente na nossa cidade, na nossa querida Angra dos Reis. Bom, agora são 21 horas e 1 minutinho, né, nesse 18 de janeiro de 2021. Muito bem. Resumos da semana. Vai chegando aí, vai deixando o like. Já estão deixando o likezinho ali, vai chegando. Você que vai chegando, deixa o seu like, comente. Daqui um pouquinho também a gente vai começar a ler os comentários aqui ao vivo, tá certo? E também compartilhe, você que achar interessante, leve aí para a sua família, para os seus amigos, a nossa voz aqui. Participe conosco, tá bom? Nesta noite que promete ser uma noite muito legal, muito relevante e muito construtiva para o nosso município. Nós vamos falar de obras, né? Qualidade de vida do cidadão do nosso município, e nós vamos conversar com o secretário executivo de obras hoje, é o nosso convidado na sala, o engenheiro civil, secretário executivo de obras, de Vassouras. Fiquei sabendo que ele é de Vassouras, adoro a cidade de Vassouras, sou apaixonado por Vassouras, tenho muito amigo lá em Vassouras. O Alain Bernardo vai falar conosco daqui um pouquinho. Bom, eu vou para os resumos da semana, rapidinho aqui. Deixa eu falar algumas coisas aqui. Resumo da semana, ó. Problemas com entulho. Atenção, não posso esquecer da Nova Angra. Alô, Nova Angra! Um abraço para todo mundo aí. Uma grande noite, segunda-feira, um belo início de semana para todo mundo. Tá? Problema com entulho na Nova Angra. Há mais de 15 dias que não passa o caminhão de entulho. Cidadão que tem... Mas olha só, o negócio do entulho, deixar bem claro aqui. A população tem que se conscientizar também, tá? Precisa avisar, certo? A sua regional, direitinho. Eu vou sugerir aqui agora um mecanismo que fizeram agora no turismo, na pasta do turismo, lá na Turizangra, né? Criaram um WhatsApp aí, um canal, em que as pessoas denunciam, enfim, sugestões, informações sobre turismo, vai acontecer tudo nesse canal. Poderia se criar também que a pessoa, na hora que vai jogar o entulho lá, ela entra em contato nesse WhatsApp. Esse WhatsApp seria uma central, não sei, Departamento Municipal de Limpeza Urbana, não sei se tem, e aí encaminharia para a regional, aquela regional daquele bairro, e essa regional se encarregaria de resolver com esse morador, ou os moradores, essa demanda de colher esse lixo, para não ficar aquele negócio lá, dando rato, bicho, sabe? No meio esses entulhos é um problema, tá? Em todos os bairros de Angra a gente observa isso. Não tem aviso, o dia que eu vou jogar, aquela coisa toda. Tem que ter um mecanismo. Sugiro eu que seja assim, né? Não sei, acho que seria o melhor. Bom, a mídia, alguns setores da mídia e alguns setores da sociedade também, para não dizer, eu não polemizar aqui e ficar com essa coisinha de esquerda, direita, centro, enfim, eu quero fugir disso. Alguns setores da sociedade se calaram. Tá todo mundo calado. O episódio triste da morte da menina Aline, aliás, Alice, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Por quê? Perguntamos, nós, a sociedade, a mídia, né? Nós que fizemos jornalismo, comunicação, rádio, aqui, a internet. Por quê? Pergunto, né? Por que não podem culpar a polícia? Será que seria isso? Será porque sabe que o tiro que atingiu a menina saiu da facção que comemorava lá, segundo a Polícia Civil, traficantes do Morro do Turuno, podem ser os responsáveis pelo assassinato da menina Alice, de 5 anos. Né? Quer dizer, então, aí, um setor
determinado setor da mídia cala-se. Porque se soubesse que a polícia estava lá, atirando junto, trocando tiro, com certeza estava um carnaval, né? Na televisão, nos jornais, enfim, culpando a polícia. A bala sempre sai do cano da polícia. E agora, como não tinha polícia, era a facção lá que estava comemorando alguma coisa na comunidade e essa bala atingiu a menina. Todo mundo calado. Me deram a notícia, mas assim por cima, ninguém falou mais nada. Então eu quero aqui abrir um parêntese, como diz, abre aspas, como diz alguns da mídia aí, abre aspas. Nós não podemos nos calar nessa hora, não. Nós temos que nos pronunciar e cobrar da nossa imprensa também isso. Eu gostaria de saber, por exemplo, de entrevistar uma mãe dessa, uma família dessa, e saber quantos membros dos direitos humanos procurou essa família. Quantas pessoas procuraram essa família dos direitos humanos? Era isso que eu queria saber. Fica a pergunta no ar, né? Quantos direitos humanos procuraram a família da menina Alice? Bom, tá aí, fica a pergunta no ar. Bom, o Supremo Tribunal Federal tirou o poder de decisão dos estados do governo federal com relação ao combate do coronavírus e colocou tudo nos estados e municípios as decisões de combate, protocolos, tudo. Agora querem em 48 horas cobrar do governo federal uma ação para a crise do Amazonas, em Manaus. Que incoerência é essa? Tem que cobrar lá do governo, do estado do Amazonas, o prefeito de Manaus. Onde foi parar o dinheiro? Onde foi parar o dinheiro? Que o Ministério da Saúde mandou, enviou para o governo do Amazonas. Foi parar onde esse dinheiro? Por que está faltando isso tudo? Não é só o gás, não. Não é só o oxigênio. São vários insumos, leitos. Os hospitais de campanha foram todos desmontados. Sem antes esperar a segunda onda, enfim, se realmente o vírus tinha acabado por lá. Então, todas essas coisas, né? E eles precisam responder, tá? E o presidente Bolsonaro é um velho duro. É um velho duro. O capitão é madeira de bater em doido, viu? Não vai ceder, não. Vocês estão fazendo tudo aí para derrubar o homem, essa coisa toda, usando o coronavírus. O velho é duro. O capitão é madeira de bater em doido. Vocês não vão derrubar, não. No grito vocês não vão levar, não. Não vai levar. Mas não vai mesmo. Não vai levar. Vocês vão ter que passar por cima dos pais de família, da família brasileira, que banca esse país, trabalhando. Viu? Nem ousem. Nem ousem. O Papa tomou a vacina, viu, gente? Falei a semana passada que ele não deu nenhuma palavra, tal, né? Do cardeal, aquele lá que estava sediando os meninos lá no seminário. Nada. Também não falou nada do aborto na Argentina, na terra dele. Eu sou católico, eu posso falar. Falou nada, não vi nada do Papa. Tomou a vacina, mas não é a Coronavac, não. Ele tomou a Oxford lá, da Inglaterra. Então, aquela que a mesma que a rainha da Inglaterra tomou, aquela lá, a AstraZeneca. Foi a que ele tomou, que foi lá pro Vaticano. Todo mundo lá, os cardeal. Ninguém tomou da China. Pois é. Fica a pergunta aí, né? Pois é. Não é mole, não, né? Esse negócio da pandemia, essa fraudemia, né? Eu costumo dizer aqui, brincando, é uma fraudemia, né? Perdão, a pandemia. Fraudemia. Não, o vírus existe, a gente sabe que existe. Está matando pessoas. Famílias estão chorando. Mas que tem uma fraudemia aí no meio também tem. Tem. Bom, a noite promete, né? Vamos lá, tem muita pergunta para fazer aqui. Rapaz, eu preciso registrar aqui, ó, o Retiro. O representante do Retiro, a semana passada, participou aqui. E também lá do Camorim.
pequeno, né? E ele tocou num assunto aqui que tinha muito lixo, lá estava muito sujo, a praia escura. Ó, quero falar aqui que ele ligou, nos comunicando que está sendo atendida a limpeza e a iluminação. Começaram na quarta-feira. Que legal! Quero aqui parabenizar o poder público, tá? Porque disse que o negócio estava demais lá, realmente estava complicado, tá? Começou na quarta-feira a limpeza e o Fábio Grande, o Fábio Guimarães, pediu para registrar aqui que falasse. Tá registrado, Fábio? Então, retiro, Camurim Pequeno, eu vou perguntar daqui um pouquinho para o secretário da Rua das Rosas, famosa Rua das Rosas, lá que eles estão pelejando faz tempo, tal, com essas melhorias lá, daqui um pouquinho. Bom, e a vacina, gente? Saiu. E já vacinaram a enfermeira lá. Mas uma coisa aqui que eu não entendi até agora. Eu queria saber, um teatro danado da vacina em São Paulo. A enfermeira pobre, moradora da periferia, negra, etc. Essas coisas todas já fizeram toda aquele sensacionalismo de praxe, né? Que o vírus está sendo usado, a gente sabe, para o sensacionalismo e para a politicagem, né? Para se promover. Governador marqueteiro de São Paulo, essa coisa toda, a gente sabe, né? Agora, todos os detalhes do sensacionalismo a gente viu, agora a apelação, não foram esquecidos, esqueceram. Gente, esqueceram de um detalhe, de ser explicado. Como uma senhora de 53 anos, com comorbidades, problema de pressão, se eu não me engano, excesso de peso, parece que diabética, uma coisa assim, é selecionada para uma UTI de combate ao Covid no Hospital Emílio Ribas de São Paulo. Eu não entendi nada isso. Ela não é grupo de risco, essa senhora? Ela tem doenças pré-existentes. Como é que liberaram essa senhora para fazer esse trabalho Bom, fica a pergunta no ar. Muito estranho isso, né? Poderia colocar uma outra pessoa, sei lá, ou tirar ela da parte da Covid e deixá-la em outro... Bom, não sei. Muito estranho isso. Bom, fica aqui a pergunta no ar. Como é que deixaram essa senhora trabalhar numa UTI de combate ao coronavírus? A mulher cheia de coisa. Pressão alta, não sei o quê. Meu Deus. Bom, enfim, vamos lá. Deixa eu chamar o convidado de hoje à noite. Olha, tema de hoje à noite. Obras, qualidade de vida para o angrense. O que podemos esperar do ano de 2021 e dos demais anos aí, os próximos 4 anos aí da gestão do governo reeleito? Bom, tá comigo aqui hoje na sala um cara muito atencioso, tem recebido muitos elogios lá no bairro do Bracuí, né? O pessoal ali de Santa Rita 1, 2. Aqui, hoje, quando eu anunciei que ele estaria no programa, o rapaz entrou em contato comigo do Parque Mambucaba e disse assim, esse aí não é 10, é 15. Então, é sinal de que, né, ele tá se esforçando muito, está buscando a conversa com a sociedade, ouvir a população. É isso que eu bato nesse programa e bato no rádio. O governo, todos os governos dos municípios do Brasil, o governo bom é aquele que olha para o seu povo, governa de frente para o seu povo, conversando com a sua população. É isso que eu falo. Quando eu brigo, né, que as pessoas me chamam de polêmico, é porque o prestador de serviço, o funcionário público, ele é um funcionário do povo. Ele tem que trabalhar com o povo do lado dele, não virando as costas, não entendendo o que o povo diz. Você tem que entender a linguagem do povo, né? E pelo que eu vi, o rapaz aí parece que atende todo mundo bem. Eu chamei ele aqui. Ele aceitou o convite, veio conversar conosco. Vamos botar ele na tela agora. E você vai chegando, ó, aproveite, deixa o seu like, compartilhe essa live, tá? E entre no canal lá também, se inscreva no nosso canal, Angra Sem Censura, com o Gauchinho do Rádio no YouTube, tá? Que depois que acaba o programa aqui, já vai automaticamente lá para o canal, tá? Vem chegando, pode chegar e fazendo a sua participação, chegue conosco aqui. Bom, vamos lá. Boa noite, meu amigo. Como é que tá? Não sei se não posso chamar meu amigo, estamos nos conhecendo recentemente, mas
como esse programa também é cordial, a gente dá boas-vindas aos amigos aqui. Boa noite. Boa noite, Gaúcho. É um prazer estar aqui participando com vocês, trazendo, né, informação à população, esclarecendo, né, todos os detalhes que a população quer saber. Né? É importante esse espaço que você nos cede para estar compartilhando esse planejamento nosso, as ações que nós viemos tomando durante o governo passado e agora essa nova gestão, né? Então, assim, é muito importante a gente poder ter um espaço como o seu para divulgar nossas ações. Muito bem, isso aí. E eu desejo aí, já de antemão, uma grande administração. Eu estou percebendo aí, até nos comentários das pessoas, que se a gente observar, parece que o que não deu muito certo no governo, na gestão passada, não ficou. É sinal que o senhor deu certo, porque o senhor ficou aí, ó. Tá aí, secretário. Né? É importante você falar isso, Gaúcho, pelo seguinte, em todo lugar, se a gente precisa avançar com as ações, se alguma coisa não está, né, indo bem ou precisa ser modificada, de repente, né, fazer alguns ajustes, até na casa da gente é assim que funciona. Então, assim, não é diferente no poder público. Então, eu acredito que algumas peças importantes foram, né, realocadas, modificadas, mas para dar o resultado que a população espera. Né? Não que as pessoas, de repente, não estejam desempenhando um bom trabalho, mas, de repente, se encaixam numa outra tarefa, e eu acredito que o meu trabalho tenha sido reconhecido de alguma forma pelo prefeito e a população em si. Né? Então, eu tive a oportunidade de participar o primeiro mandato inteiro, né? E agora fui convidado... Você ficou no mandato inteiro, né? O primeiro, né? O mandato inteiro. O primeiro ano, né, em 2017, eu era o superintendente, né, que era o antigo cargo de subsecretário. Em janeiro de 2018, eu fui convidado a assumir a pasta em definitivo, e é onde estou até hoje. Agora, no comecinho de janeiro, eu fui convidado a continuar no cargo, né? Então, a gente fica satisfeito de alguma forma, porque tem atendido às expectativas. Né? Então, isso é importante para a gente como profissional. Joia, muito bem. É verdade. Me fala uma coisa, a formação universitária, você se formou engenheiro lá mesmo, na Faculdade de Vassouras? Como é que é o nome daquela faculdade lá? Lá é a Severino Sombra, o SS, né? Isso. Alguns filhos de amigos meus se formaram lá também. Gosto muito de lá. Era um sonho desde pequeno, né? Fazer faculdade lá, porém não tinha o curso que eu queria, né? Que era o ramo que eu queria, que era engenharia civil. E, de certa forma, eu fui obrigado a migrar para Volta Redonda para fazer a faculdade, né? Entendi. A minha formação superior lá, né? Então, a minha formação inicial é engenheiro civil, possuo algumas especializações, né, em outras universidades. Eu sou engenheiro sanitarista de especialização, também tenho engenharia ambiental de especialização também. Sou engenheiro calculista, né? Já participei de algumas administrações na região como um todo. Já trabalhei alguns anos na Caixa Econômica Federal de Volta Redonda, na antiga GIDUR, que é a gerência que desenvolve todos os projetos via governo federal para os municípios do Sudeste. Fui funcionário efetivo também da Prefeitura de Vassouras, né, que é a minha terra natal, e participei também de uma gestão no sítio Pati do Alferes, tudo exercendo cargos de confiança, né, apesar de ser funcionário público efetivo lá também, concursado, né, sempre tive a oportunidade de exercer cargos de confiança, cargos de gestão. Né? Acho que pode ser até um perfil meu, né? Então a gente já vem trabalhando em alguns municípios dessa forma. Em 2008, passei no concurso para Angra dos Reis, né? E tive, de repente, a oportunidade e o desprazer, na verdade, que eu fui convocado no meio da tragédia de 2010. Eu já tinha passado no concurso, porém, estava aguardando ser chamado. Quando houve aquela tragédia do dia 1º de janeiro de 2010, eu fui convocado e aqui estou até hoje, já indo para 11 anos aí de eu lembro.
Então, foi um momento muito delicado, né, para o município, e vim para contribuir, e estou aqui até hoje, né, independente dos governos, né, dos mandatos. Eu venho exercendo alguns cargos, né, de confiança também ao longo dos anos, e graças a Deus aqui estou hoje, podendo contribuir mais um pouquinho para essa cidade, que tanto bem me acolheu, né, e a cidade que eu escolhi para morar, para trabalhar, para morar, né, para Você mora hoje, que legal, é isso aí. Vassouras você só vai para visitar agora. Exatamente. Os meus familiares são de Vassouras. Hoje eu já fixei moradia em Angra dos Reis, né? Minha família está comigo aqui, né? É a cidade que me acolheu e escolhi para poder morar. Acolhe muita gente do Brasil, né? Sim. Isso mesmo. Olha, antes de eu começar o nosso papo aqui, eu só esqueci ali na hora de colocar também aqui, ó, uma situação que eu preciso colocar do vereador do turismo. A gente comentou na semana passada também sobre a sujeira da tenda de Mambucaba, do combate ao coronavírus. Foi limpa, viu? Na sexta-feira eu fui lá, e eles me chamaram lá, e eu fui até lá para conferir. Retiraram o barro que estava ao redor da tenda, colocaram um disjuntor na luz que saía do poste, ia direto para a tenda sem disjuntor, estava perigoso, aquilo estava queimando, a tenda ficava no escuro, estavam mandando os pacientes para Japuíba, aquela coisa toda. Mas colocaram o disjuntor lá, foi feito tudo direitinho lá, tá? Limparam, cortaram a grama, vereador do turismo, como eu disse, me chamou, eu fui até lá, e ele esteve no posto de saúde também para dar aquela averiguada de tudo que está acontecendo por lá, o negócio da obra, né? Inclusive, diz respeito à empresa que está fazendo a obra, a Caesa Construções, que ele vai começar também a acompanhar de perto, conforme a gente conversou aqui no dia que ele participou da live, tá? Então, só para dar o feedback aqui, de que o Dudu nos atendeu, o nosso pedido aqui, a hora que ele se despediu da live, nós pedimos, acompanhe de perto isso, está acontecendo aquela coisa toda, e nós vamos conversar aqui com o Alan também sobre isso, tá, gente? Sobre esse negócio da obra lá, do posto, ele já deve até ter um feedback melhor disso aí, para poder falar, tá? Alan, o que nós podemos esperar aí no ano de 2021? O que tem no calendário planejado, obras que estavam em andamento, virou o ano, irão continuar? Como é que está isso aí? E eu, na maneira do possível, eu vou falando de algumas coisas aqui, ó. Me cobraram olha, pergunta da Banqueta, Garatucaia, o esgoto lá do Cantagalo, a Vida Histórica, Parque Mambucaba, Mansuaba, Jacuecanga e ruas na praia da Itinga. Bom, enfim, quero deixar você, né, explanar aí o que você tem para falar com desrespeito a obras e melhoramentos, a qualidade de vida das pessoas, né, nos bairros. Fica à vontade. Ótimo, Gaúcho. 2020 foi um ano assim que, de fato, surpreendeu a todos nós, né? Essa pandemia nos pegou aí lá no começo de março. Isso, de certa forma, no começo, atrapalhou bastante, né, o desenvolvimento das ações que nós tínhamos. Tínhamos que focar, né, no combate à pandemia, inicialmente, que era fazer alguns ajustes na questão da saúde. Vários municípios da região, do país, do mundo, inclusive, optou por se montar tendas, né, para combate ao Covid, e o Angra dos Reis fez de maneira diferente. Nós tínhamos uma Santa Casa que tinha um espaço suficiente para poder aportar toda essa estrutura, né, que estava, de certa forma, deficiente. O prefeito, numa ação rápida, relocou, né, toda a maternidade que estava na Santa Casa para o HMJ, e prontamente nós entramos fazendo uma obra de adaptação para atender os pacientes de Covid. E assim foi feito. A Santa Casa hoje está 100% reformada. Contamos lá com em torno de 120 leitos prontos para serem usados. Desses 120, os quais hoje nós estamos com 80 leitos abertos, e para dar uma folga, né, para a questão da pandemia. Então, isso, de certa forma, nos consumiu muito, tecnicamente, financeiramente. Então, isso realmente fugiu às nossas expectativas de planejamento. Mas, enfim, as ações foram tomadas, né? Não tivemos nenhum caso de morte no município por falta de atendimento. O que vem acontecendo são questões que
tratamentos estão sendo feitos, né? Porém, de repente, com o avanço da enfermidade ou com o potencial, né, de cada um, a gente teve alguns óbitos, mas, assim, por falta de atendimento, não foi, né? Então, o município suportou isso até agora, vem suportando bem. A gente já até uma novidade aqui para vocês, em termos de ação, a gente já está aprontando mais em torno de 20 leitos dentro do Hospital Geral do Japuíba, e as obras já estão acontecendo, a gente está adaptando uma área lá para receber pacientes de Covid, pós-Covid, mais leitos, para deixar à disposição em casos de uma superlotação, né? A gente está ainda com uma margem considerável, porém, para efeitos de a gente ter, né, uma margem mais segura, nós estamos aprontando mais desses leitos. Mas, enfim, o planejamento nosso foi alterado, mas, de certa forma, as ações não pararam. No começo do ano, em março do ano passado, nós tínhamos em torno aí de 60 e poucas obras em andamento, e nós flexibilizamos para as empresas que estavam com problema de fornecimento de material, medo, né, de expor seus funcionários à pandemia, né, trabalhando, e nós flexibilizamos, deixamos à vontade para que as empresas paralisassem ou não suas obras. Algumas tiveram essa atitude, outras não, resolveram continuar tocando as suas obras, e assim foi feito. Ao longo conforme a pandemia foi avançando, nós fomos, né, as empresas foram retomando, então, praticamente, o que a gente tinha de planejamento para 2020, ela foi postergada um pouco mais. Tinha muita obra concluindo em novembro, dezembro, outubro, né? Porém, algumas obras elas acabaram se estendendo por 2, 3, 4 meses a mais. Então, muitas obras estão terminando agora, em janeiro, alguns em fevereiro, até meados de 2021, que era o planejamento nosso para concluir final de 2020, está se postergando um pouco. Mas, assim, de qualquer forma, as obras estão acontecendo ainda, né? Tem bastante coisa concluída já, e a gente já está colocando em prática hoje o nosso planejamento para 2021. A expectativa era muito ruim inicialmente em termos de orçamento, continua sendo, porém a gente está conseguindo avançar nas prioridades, né? Eu sei que o município está muito aquém ainda de conseguir atingir todo o município com as benfeitorias, mas a gente tem se desdobrado, o governo tem feito seu dever de casa, em propor ações para todo o município. Então, a gente tem ações hoje do Cantagalo, lá que é o ponto mais distante da cidade, Garatucaia, até Mambucaba, de extremo a extremo. Temos ações de todo tipo, né, de obras de infraestrutura, temos iluminação pública acontecendo, obras de edificações, né, que contemplam a reforma das unidades de saúde, reformas das unidades escolares, reformas das unidades de CREAS, de CRAS, que atendem a assistência social, né? Então, enfim, de repente, até para deixar um pouco mais claro qual o papel da Secretaria de Obras nesse trabalho, é uma secretaria executiva de ponta, ou seja, ela recebe a demanda das secretarias e executa. Então, a gente está, todo começo de ano, nós sentamos com cada secretaria, a secretaria de origem, né, que tem as demandas, ela passa a ordem de prioridade das ações. Vou exemplificar aqui a educação, por exemplo. Nós temos 77 unidades escolares espalhadas pelo município, dessas quais conseguimos fazer reformas de 11 em 2020. Estamos construindo em torno de 3 escolas, e assim não está sendo diferente em 2021. A gente já sentou para montar o planejamento junto com a Secretaria de Educação, eles nos passam as demandas, quais são as prioridades, que tecnicamente e financeiramente não é possível avançar em todas as frentes. Porém, nós, né, determinamos as prioridades e assim é feito. A Secretaria de Obras assume essas prioridades, faz os projetos, licencia nos órgãos de controle, nos órgãos ambientais, contrata, né, faz a licitação, executa as obras e, após concluído, entrega as chaves para a secretaria que nos demandou essa né, faz o planejamento. Né? Exatamente. Então, assim, não é diferente com a saúde, não é diferente com as outras secretarias, com o esporte, inclusive, né? E as demandas que são nossas, de fato, que é planejamento nosso, são as demandas de iluminação pública, infraestrutura, a drenagem, pavimentação, as contenções de encosta
e essa demanda é nossa, de fato, né? Então, a gente já tem um planejamento mais bem formado em relação à infraestrutura e a gente vai alinhando com as secretarias ao longo desses 2 primeiros meses esse planejamento para executar durante o ano. Temos também um planejamento macro, né, que ele é feito desde o primeiro ano até o último ano do mandato, né, que ele é mais a longo prazo, ele é mais flexível, né, a gente consegue ir adaptando dentro das possibilidades. De repente, uma obra que estava prevista, né, para o começo do ano, por algum motivo burocrático, ou por questão de licenciamento ambiental, alguma coisa que possa vir emperrar, a gente passa uma outra obra na frente para não deixar de fazer as ações. Então, é bastante importante isso, a população saber, né, que a gente tem algumas ações no município inteiro, mas de repente, mas a minha obra não saiu, mas de repente tem algum problema burocrático, né, outra obra foi disponibilizada primeiro. Caba, né, do rio ali, da cachoeira. Ficou um tempo emperrada por causa de decisões ambientais, né? É a rua Antônio Português, que o pessoal conhece como Rua da Cachoeira. Essa obra já está licitada há mais de um ano. Para quem não sabe, licitada, a obra já está contratada, já tem uma empresa com contrato assinado para fazer essa obra, tudo pronto para começar, porém ela levou praticamente um ano para sair a licença ambiental. Essa licença ambiental não é de competência do município. Toda obra, né, que tem intervenção em ambiente marinho, ela é responsabilidade do Estado, através do INEA, é que licencia essas obras. Então, assim, a gente tem realmente uma morosidade muito grande em relação a essas agropecuárias. Secretário, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bate-bola assim, entre uma pergunta que vai chegando do nosso telespectador e alguma coisinha que eu tenha dúvida aqui que eu recebi de algum ouvinte, alguma coisa, né, que o pessoal quer saber. Então, vamos começar aqui pela Andréa Caciquiana, ela é lá do Retiro. Ela pergunta, boa noite, secretário, quando vai existir esgoto tratado no bairro Retiro? Isso é um, como diz, é um sonho, acho que da cidade inteira, né, Andréa Caciquiana? Boa pergunta. O Gaúcho, a questão do saneamento básico, eu vou ser bem supérfluo, porque ela é uma questão que é tratada pelo SAI. Então, eu posso é uma demanda, a água potável e esgotamento sanitário é uma demanda do SAI, então eu posso estar sendo até prematuro em falar algumas questões. Então, assim, eu tenho certeza que o SAI tem ações por todo o município, a gente vem trabalhando em conjunto, algumas ações junto ao SAI, ele tem bastante ação em andamento também, porém eu prefiro não entrar em detalhes porque eu não sou responsável pela parte, posso falar alguma inverdade ou alguma besteira aqui, de repente não seria o caso. Mas assim, não tem a precisão. Posso afirmar que tem bastante ações acontecendo na cidade inteira. Temos um projeto grande de saneamento para Mambucaba, temos um projeto grande de saneamento já em execução na Monsuaba, que é fruto de um TAC junto à Transpetro. Foi um derramamento de óleo que aconteceu um tempo atrás, gerou-se uma multa, e essa multa foi revertida em melhorias lá para o bairro Monsuaba. Uma delas foi a recuperação da Estrada Ponta Leste. Foi uma obra que aconteceu lá pela Secretaria de Obras, nós concluímos agora no finalzinho de dezembro, onde foi recuperada toda a estrada, feita contenção, recuperação do pavimento, foi obras de contenção, sinalização viária. Isso são obras que estavam dentro desse TAC. A outra vertente do TAC é as obras de despoluição da praia da Monsuaba e o tratamento de esgoto, construção da rede de esgoto e tratamento. E essas obras já estão em andamento, estão acontecendo lá pelo SAI. Lá tinha uma estação parada também, né, secretário? Essa estação estava abandonada já há alguns anos, e esse projeto prevê a reativação dessa estação, e não somente a reativação, mas a modernização, porque com o tempo que ela ficou parada, aquela modelagem ali, ela foi ultrapassada. Hoje temos tecnologias mais avançadas, e ela vai ser readaptada para as questões atuais, para os equipamentos mais novos, e ela já está contemplada dentro desse projeto, que vai canalizar e tratar 100% do esgoto da Monsuaba. Essas obras já estão acontecendo, já estão em andamento, e acho que vai ser de grande ganho aí para a população da Monsuaba, e espero que em um curto espaço de tempo
nós tenhamos aí uma praia própria para banho, assim como aconteceu na Praia do Bonfim. A Praia das Águas, maravilhosa, eu ia muito lá. É uma região maravilhosa. Então, assim, no Bonfim, foi um projeto que começou dessa forma, claro, de maneira muito mais embrionária, muito menor, porém, com um plano de 1 mês e meio, 2 meses após a conclusão das obras, a Praia do Bonfim estava balneável. E a expectativa nossa é transformar a Monsuaba em balneável num curto espaço de tempo. Então, assim, logo na sequência da conclusão das obras, a própria regeneração da natureza se encarrega de tornar essa praia mais aprazível para a população. Até porque aquele lugarzinho ali é um lugarzinho gostoso, rapaz. Ali, ótimo, particularmente, adoro a Mansuaba. Eu não sei se está dentro do teu contexto aqui, e as construções ilegais acima do cinturão do bairro do Retiro. Você vai autorizar ou dinamizar a fiscalização? Também da Andréa Casquiana. São várias questões, né? A gente acaba recebendo isso tudo. Essa também é uma ação que ela é tratada pelo Instituto de Meio Ambiente de Angra dos Reis, né, na qual lá o presidente Omário Reis, né, ele vem tratando essas questões. Reis, já ouvi falar. Ele vem tratando essas questões com bastante propriedade, né, é o expert em meio ambiente, então a gente está, tanto a fiscalização quanto esses projetos de viabilização são lá coerentes na pasta dele, né? Então seria interessante, de repente, uma outra agenda, né? Certo, uma outra agenda, outros convidados, um outro tema. Exatamente. Deixa eu te falar, perguntar uma coisa. Banqueta, vamos começar aqui. Eu vou começar a primeira da lista aqui, a banqueta. Banqueta, você sabe que teve muitos problemas, né, secretário? Sempre reclamou, reivindicou, já trancaram lá a rodovia uma vez por causa de um problema de água, essas coisas todas. E eles reclamam também da estrada lá, né, o esgoto, aquele esgoto no córrego, estava sendo desviado para um córrego lá, não sei se você ouviu aquilo lá, né? E a água. O que o senhor pode adiantar, sabe, alguma coisa que a gente pode adiantar para a banqueta nesse momento? É uma ótima colocação em relação à banqueta, porque não estou colocando culpa nas gestões anteriores, porém é o seguinte, nós recebemos um passivo muito grande em relação à banqueta. É uma localidade que ela tinha como até uma grande característica de ser uma área, não é rural, mas era uma área bem assim, sitiante, né? Era um lugarzinho bem tranquilo, que tinha em torno de 5 mil habitantes a banqueta. O pessoal que comprava chacrinha, né? Ia para lá, descansar. Era um lugar bastante tranquilo, não era densado como é hoje, e foi construído, né? Todos sabem, um condomínio, né, com 1.100 apartamentos. De certa forma... Aumentou de tudo, né? Aumentou demais. Então, assim, 1.100 apartamentos, se você botar aí uma média de 4 pessoas por apartamento, a gente está falando foi incrementado de uma hora para outra. 5 mil habitantes de um dia para o outro. Né? Você dobrou a população da banqueta de um dia para o outro. E local nenhum está preparado para receber uma demanda tão grande assim de uma hora para outra. Tipo, ter estruturado antes, né, secretário? Exatamente. Isso não é um condomínio público, é um condomínio privado, na qual as pessoas compraram esses imóveis, elas pagam por esses imóveis, a prefeitura não tem nenhuma gestão sobre isso. Porém, é responsabilidade da prefeitura, do ente público, dar, né, as condições para essas famílias. E logo no primeiro mês de mandato, em 2017, nós recebemos essa demanda. Nós precisávamos levar infraestrutura para a banqueta, e assim foi feito. Imediatamente, nós começamos a trabalhar os projetos. Né? Hoje, a banqueta pode contar já com obras funcionando, com 2 postos de saúde dentro do conjunto habitacional, pronto, já funcionando. Temos uma creche com 90% concluída já, e uma escola com aproximadamente 2 mil metros quadrados, 12 salas de aula, com 50%, 50 e poucos por cento. Lá não tinha escola, né? Tínhamos uma escola bem na frente. Era bem pequenininha, né? Bem reduzida para atender aquela população que existia ali naquele momento. E hoje a gente já está, né, praticamente na metade dessa escola nova. Então, temos uma nova creche, uma nova escola, 2 unidades de saúde já prontas,
tinha uma dificuldade muito grande para acessar a banqueta. Só que a gente não poderia, é uma estrada muito estreita, não poderíamos parar aquela estrada para reformar, porque mal cabe 2 carros cruzando ali. Então, qual foi a opção que nós tivemos? Era fazer um novo acesso interligando ali a Nova Angra, para quem conhece, a Rua Itaguaí, no final dela, ela chega um ponto, e nós fizemos um projeto, que algo já está acontecendo já há algum tempo, que essa estrada vai interligar o final da Nova Angra, pela Itaguaí, ligar lá o novo condomínio da Banqueta. As obras estão bem adiantadas, né? Já está acontecendo há algum tempo, a gente está finalizando a parte de drenagem. Até para complementar essa fala, essa aula de drenagem ela faz parte de um grande conglomerado de obras que a Nova Angra teve. A gente tinha um programa crônico de enchente na Nova Angra e foram feitas cerca de 6 ou 7 obras de grande porte na Nova Angra, onde foi feita toda a reestruturação de drenagem, meio-fio, pavimentação nova, que vai receber toda essa água da banqueta. Então, isso já foi feito, já está pronto, funcionando. A gente já passou agora, para o final do ano, por algumas chuvas de índice pluviométrico muito alto, e não tivemos nenhum registro de alagamento na Nova Angra. Ou seja, ficou, teoricamente, resolvido esses problemas. Temos algumas coisas que a gente precisa avançar ainda, que a gente está trabalhando nisso. A conclusão desse acesso é uma dessas frentes de trabalho, as obras estão acontecendo, né? E, em paralelo a isso, para levar uma infraestrutura melhor, não só para aquela população do condomínio, nós também estamos trabalhando na infraestrutura lá do ponto final da banqueta, que é uma área bastante adensada, é uma área que sofreu com bastante falta de infraestrutura, hoje bastante deteriorada, né, pela ação do tempo. Nós já fizemos lá praticamente 10 ruas pavimentadas, drenadas, urbanizadas. Já foi concluída uma fase dessas obras lá. E atualmente a gente está trabalhando na Rua da Barragem. Para quem conhece ali, aquela área principal perto da peixaria, uma área bastante adensada. Nós estamos concluindo essa pavimentação, essa drenagem ali, que vai equacionar praticamente 100% das vias da banqueta. Existem algumas outras questões, algumas ruas ali que não estão contempladas, porque elas estão numa área de proteção ambiental. Tem algumas ruas que dão para o rio. Então, assim, a gente tem uma limitação de poder levar a infraestrutura nessas áreas. Então, assim, algumas casas, né, elas estão construídas de maneira irregular dentro das áreas de proteção. Então, ainda há essa impossibilidade de a gente fomentar a infraestrutura nesse momento. Eu acredito que com a revisão do plano diretor, essas áreas vão ser alteradas e possivelmente nós poderíamos, né, levar alguma estrutura futuramente para essa região. Então, assim, é uma área que sofreu bastante, né, ao longo dos anos, porém, hoje, a realidade mudou bastante. Até para complementar uma fala sua, onde houve várias reclamações, eu vi algumas postagens no Facebook a respeito dizendo que a gente estava jogando esgoto na cachoeira. Até logo após essa postagem, ainda não recordo de quem, acho que eu fui no dia seguinte lá para ver o que estava acontecendo e constatei que aquilo não era verdade. O que acontece? Nós tínhamos a previsão de fazer a drenagem da rua e naquele momento algumas pessoas lançavam seus esgotos na rua, sem qualquer tipo de preocupação, na rua mesmo, de fato, não era nem no córrego. Eles jogavam na frente das suas casas, sem qualquer tipo de tratamento, o esgoto corria a céu aberto. E essa rede que nós estávamos propondo não era rede de esgoto, era uma rede de drenagem pluvial para se pavimentar aquela rua. Então, assim, foi feito algumas redes coletando esse esgoto de maneira primária, né? O SAI entrou lá fazendo algumas notificações onde as pessoas teriam que implantar suas fossas sépticas de maneira unitária, cada morador fazia a sua fossa. Porém, essa rede que nós implantamos lá, que já está pronta, ela não é para receber esgoto, ela é somente para receber águas de chuva, águas pluviais. E essa água, sim, ela é lançada na cachoeira, porém, não é água servida de esgoto, né? É somente águas pluviais, não tem qualquer tipo de contaminação. O SAI fez uma ação no local
para avaliar até a possibilidade de entrar com uma... Em vez de entrar somente multando ou fiscalizando, eles entraram fazendo uma espécie de consultoria, né? Mostrando como que se faz as fossas, como que se deve fazer, como que é o tratamento primário, que é uma coisa bem simples. É uma coisa você fazer uma estação de tratamento para atender todo um bairro, tem uma complexidade muito grande. Outra coisa é cada morador instalar a sua fossa e filtro, não é uma coisa de valor tão alto, e que cada um poderia fazer a sua. E tem no YouTube aí ensinando com material de casa mesmo, você consegue fazer com coisa. Isso, uma casa com 4, 5 pessoas, é uma fossa séptica pequenininha, cabe em qualquer lugar, é super barato de fazer, e ela tem uma eficiência ótima, em torno de 70%, chegando até 80% de eficiência. Então, assim, se cada um fizesse a sua parte, nós teríamos uma cachoeira, uma água muito mais limpa, né? Então, assim, até para tratar... Eu vi aquilo dentro daquele, no córregozinho. Sim, igual a Vila Histórica, que depois eu quero lhe contar, não sei se o senhor já viu ali. Ali está um absurdo também. Eu sei que o ligamento das manilhas são para águas de chuva, mas já está o esgoto negro passando ali, e está acontecendo aquilo na praia da Vila Histórica, que daqui a pouquinho nós vamos falar. Bom, mas e com relação àquela estrada ali, o que está sendo... Porque aquilo ali estava um queijo suíço, como diz um absurdo, né? Tava muito buraco, secretário. Sim, e ainda está ruim. O que nós estamos fazendo? Em paralelo, a gente só poderia fazer uma reforma geral da antiga Estrada da Mangueta, uma vez que nós tivéssemos um acesso alternativo. Sim. E tão logo for liberado esse acesso, está faltando um pouco para concluir essa aula de interligação. O acesso da Avenida Itaguaí, que o senhor falou, né? Isso. Tão logo for concluído esse acesso, nós já estamos providenciando o projeto e aprovação dessas obras de recuperação da estrada antiga da Banqueta. Assim que nós tivermos essa possibilidade de transferir o trânsito para essa via nova, as obras vão começar na estrada antiga, onde ela vai ser retificada, né? Aquelas curvas muito fortes que tem, nós vamos retificar. Tem várias contenções, tanto a montante quanto a jusante da estrada para poder fazer. Nós vamos preparar aquilo tudo, drenar, fazer toda a parte de meio-fio, calçada e o asfalto novo. Então, isso num curto espaço de tempo, nós vamos poder ter essas obras lá. Os projetos já estão em fases bastante avançadas e acredito que nos próximos meses, acredito que uns 2 ou 3 meses, com a conclusão... Ainda, né? Sai aquela estrada. Desse ano, com a conclusão do novo acesso, a gente vai poder desviar o trânsito e iniciar, de fato, essas obras lá. Então, assim, é de primeira mão que eu estou falando isso aqui agora. Acredito que nos próximos 60 dias já tenhamos a licitação, de fato, dessa obra, que é bastante almejada. E durante o ano, é uma obra vai ser bastante extensa, porque ela envolve algumas desapropriações, ela envolve obras pesadas de contenção. Então, assim, é uma obra que vai transcorrer. Aquilo ali vai ter que largar ela, botar contenção, como é que vai ser? Vai ser um negócio bem complexo ali, não é? A gente vai largar ela tanto para o lado da encosta, né, para a parte alta da encosta, com contenções, quanto para a parte baixa. Também tem algumas contenções que a estrada já está, né, com algumas erosões. Então, assim, é uma obra bastante complexa, até pela dificuldade de acesso, né? É um caminho muito estreito, já tem muitas casas construídas no local, alguns muros... perigoso, né? Exatamente. Então, assim, ela é bem complexa e não dá para ser feito qualquer coisa. A gente tem feito umas obras de um paliativo, né, com tapa-buraco. A gente sabe que não é o... Chove e abre de novo, né? Exatamente, mas não justifica fazer um recapeamento naquele momento agora, porque jogar dinheiro fora. Daqui a 3, 4 meses a obra definitiva sai e a gente vai gastar dinheiro. Então, assim, a gente vai continuar fazendo as ações de tapa-buraco, e até que a gente consiga viabilizar a obra definitiva de fato, né? Que vão fazer a definitiva, né? Raspagem, e aí faz Olha que coisa boa para a Banqueta aí, então, as pessoas, né, da Banqueta. E tem várias da Mariana, estava aqui ainda agora, da Banqueta, passou por aqui. Quero mandar um abraço aqui para o Latino. O pessoal aqui, ó, a Cristiane Oliveira também fala aqui, ó. Parabéns, secretário, realizando obras no município e dando atenção à população para melhorias nos bairros. Legal, bacana. Ó, e Garatucaia, o esgoto do Cantagalo caindo naquela cachoeira lá.
Como é que está aquilo lá? O que você acha? Exatamente. Tá no teu planejamento aí ou é outra parte? Como é aquilo que eu te falei, a parte de esgoto é com SAI, né? Mas assim, todas as ações que a gente vem fazendo é um trabalho em conjunto, apesar de eu falar que é a outra pasta, mas não somos todos prefeitura, né? Então, assim, eu não posso falar algumas questões que eu posso estar falando besteira, mas, assim, de certa forma, o governo tem trabalhado para isso, as ações estão sendo tomadas. O novo presidente do SAI é uma figura bastante conhecida e muito competente do município já, servidor de carreira de mais de 30 anos, é o Felipe Larossa, que ele era o anterior, era o antigo secretário de Serviço Público, veio até dezembro de 2020, né? Hoje ele está no SAI, então, assim, é uma pessoa muito competente, que eu acredito que vai fazer um excelente trabalho. Nesses primeiros dias, a gente está de 18 hoje, a gente já vem notando uma certa dinâmica diferente do SAI que a gente conhecia. Sim, sim. Então, eu acredito que ele vai dar o dinamismo que ele deu no serviço público lá no SAI. Isso já está bastante claro para a gente. Eu acredito que a gente vai ter muitas ações aí num curto espaço de tempo. Eu venho acompanhando o trabalho do Felipe de algum tempo, né? Eu sou fã particular dele. É uma pessoa que tem realmente uma dinâmica grande e a coisa acontece de fato. Então, eu tenho uma expectativa boa em relação ao SAI para esses próximos 4 anos aí. Que legal, né? Porque tem muita coisa. Das principais demandas, eu acho, que passam do município, tem a ver com o SAI, né? Que é o negócio da água, que eu ia perguntar, inclusive, lá da banqueta também, mas isso aqui, né? Isso agora já é com o SAI, porque eles têm um problema sério com abastecimento lá também. E aquele esgoto também na praia de Garatucaia, isso também tudo sai, né? Dentro do condomínio, de fato, ali realmente é um condomínio. Então, assim, a construção das redes, da estação de tratamento, isso cabe ao condomínio. Eles cuidam. O que cabe ao município é aquela região do Caetés, a região do Cantagalo. Dentro do condomínio da Garatucaia, de fato, ali a prefeitura não tem gestão sobre aquela área. Eles mesmos. Mas, assim, de qualquer forma, o poder público tem ajudado no que é possível. Algumas ações que a gente possa estar ajudando, o município tem feito, né, com aquele campo lá resolveram, já estava um problema do campo, que iam desapropriar, iam ficar sem a área de lazer, escola, a comunidade. Como é que ficou aquele negócio do campo lá? O campo é uma área pública já há alguns anos, né? Houve um questionamento sobre a titularidade daquela área ali. Né? Parece que apareceu um bom, né? Como é que é uma coisa assim? De fato, a área é do município. E alguém está questionando isso, e isso está sendo tratado junto à Procuradoria do município. Eles estão tomando as ações necessárias para chegar num consenso comum e realmente definir de quem é a propriedade da área. Né? Isso está sendo tratado. Tá, certo. Agora vamos para a Vila Histórica aqui. Aquele esgoto no córrego do Engenho. Você sabe qual é aquele, né? Lá da outra ponta, tem um rio Mambucaba, o Perequê ali. Aí tem aquele córregozinho lá que pescava-se ali, né? Os moradores mais antigos falam que ali dava lambari, peixinho e tal, as crianças ficavam brincando. Hoje em dia, a gente vê lá essas instalações de rede de água de chuva, realmente os fluviais, né? Mas a gente está vendo que o pessoal está jogando o esgoto do sanitário e doméstico ali. A água já está preta e ela está indo toda para o mar. O que vocês acham que pode fazer ali? Como é que vai ser feito? Tem alguma ação que vai resolver aquilo ali? Também SAI, né? Aquilo que a gente vem falando, ali tinha um problema crônico, a gente sabe da questão do esgoto, e tinha um problema crônico de enchentes naquela área ali, nesse canal que você está falando. O Serviço Público fez uma ação grande naquele canal, né, foi feito a canalização nova daquilo ali, foi feito aumentado o diâmetro das manilhas daquele ponto, um trecho que é canalizado, e, de certa forma, a gente já vem, né, isso é um primeiro passo para separar o esgoto daquele canal.
primeiro passo era definir a questão do alagamento, porque o esgoto misturado alagava, entrava esgoto ali na casa de todo mundo. Então, nesse ponto, hoje, os alagamentos cessaram, e a próxima ação agora é, de fato, começar a fazer a canalização daquele esgoto, tratar isso de maneira coletiva, porque ali tem uma questão do adensamento que dificilmente consegue tratar de maneira individual, coletar isso, construir uma estação de tratamento coletiva para poder lançar isso no rio ali ao mar. Então, assim, é uma ação que já está acontecendo. E esse tratamento, como eu disse, na estação de tratamento ele chega a 95% de eficiência, né? Ele é bem mais eficiente que simplesmente na fossa séptica. É um tratamento com a estação maior, onde há todo um tratamento químico, né? Mas aí, 5% de poluição, só o mar dá um jeitinho dele também. Exatamente. A natureza se encarrega, né? Exatamente, agora, quando é pouco, é complicado. Né? A praia já está comprometida. Já. Infelizmente, o poder público, em qualquer lugar, não é só em Angra dos Reis, não conseguimos, não tem perna para fiscalizar 100% dos moradores. Porém, acho que eu andei todo viajando a trabalho, esse litoral norte aí do Rio de Janeiro. Olha, eu encontrei esses problemas em Arraial do Cabo, apesar que é pouco, né? Cabo Frio, Rio das Ostras, demais. Agora começaram a tratar, né? Mas aquela outra, um pouquinho antes de Rio das Ostras ali... Tem Macaé, tem um pouquinho antes Arraial do Cabo, tem Cabo Frio. Não, tem uma antes ali, eu esqueci agora, depois eu vou lembrar. A cidade, aquela eu vi muita coisa. Essa aí, infelizmente eu esqueci o nome agora aqui. Mas, rapaz, muita coisa a gente vê com esse problema de esgoto nas praias, né? Mas eu acho assim que Angra tem que ultrapassar essa barreira. Nós precisamos, né? Isso é um problema. Nós temos aqui um paraíso ecológico, né? A gente não pode perder essa São Pedro da Aldeia, está dizendo aqui. Eu acho que é São Pedro da Aldeia. Isso mesmo. Isso mesmo. É uma dó, porque aquele lugar é lindo, Marco. Aquilo ali é lindo. São Pedro da Aldeia. Lugar bonito, né? Não como a nossa Angra dos Reis, mas é maravilhoso. Angra dos Reis é mais lindo. Isso. O nosso cantinho, né, rapaz? Olha, o Parque Mambucaba tem uma demanda que já virou uma novela ali. Eles sempre falam para mim, Gauchinho, fala aí na rádio, eu não sei o que. Agora ficaram sabendo que vinha o pessoal do Poder Público aqui, né? E a gente vai perguntar mais uma vez da Rua 44. O que nós podemos falar para os moradores da Rua 44, do Parque Mambucaba? Aquilo ali vai ser duas avenidas, não? Tem outro jeito de fazer, não. Aquele rio no meio ali, o que é aquilo ali? Sim, exatamente. A gente tem aqui uma boa notícia para o pessoal do Mambucaba. Eu gosto de falar sempre, as pessoas às vezes ficam chateadas comigo, mas assim, não posso deixar de falar isso. Mambucaba foi um dos bairros que mais receberam investimento em nesses 4 últimos anos, de 2017 a 2020. Né? Foram mais de 30 milhões de reais de investimento, foram mais de 80 ruas drenadas e pavimentadas e urbanizadas. Isso é um ganho muito grande. A gente sabe que está muito aquém da necessidade, porém é um feito ainda muito grande. Hoje a gente está fazendo aquela ampliação e reforma da unidade de saúde, estamos concluindo uma escola na Mambucaba, então assim, é muita obra que tem para acontecer. E de antemão aqui, né, eu tenho 2 grandes obras que estão já para começar em Mambucaba. Uma já está licitada, inclusive, que é a pavimentação de drenagem do final da Avenida Magalhães de Castro. Vou ler aqui, a Avenida Beira Rio, Rua Ulisses Guimarães. Aquela que acaba o asfalto ali, né? Onde acaba o asfalto. José Andrade Sampaio e Travessas. É o finalzinho ali da Magalhães de Castro. São 16 ruas. Quase lá com o Rio, né? Isso, são 16 ruas no total. Eu não vou falar aqui agora todas as ruas, são muitas ruas, mas assim, são 16 ruas no total. É asfalto. Isso ali, drenagem, asfalto, meio-fio, toda a urbanização que
precisa, né, para fazer o asfalto. Então, assim, não é uma obra simplesmente de asfalto, tem toda a estrutura necessária para essas... Por baixo, né? Vai ganhar estrutura por baixo. Um lugar é conhecido como Recanto do Sabiá, se não me falha a memória, que é um local ali. São 16 ruas no total. Essa obra já está contratada, licitada, contrato assinado. A gente já está agora na perspectiva de dar essa ordem de início do serviço nos próximos 10 dias. Então, é mais uma obra que vai iniciar agora, de fato, e que eu acho que é de grande importância aí para Mambucaba. Uma outra obra muito importante, essa a gente já está indo para fazer a reserva orçamentária. O que é isso? A gente está com o projeto pronto, obra já licenciada. Reserva é o quê? A gente encaminha isso para o planejamento para destinar o recurso para essa obra. É uma obra de em torno de 6 milhões de reais. Ela vai contemplar 17 ruas, com toda a infraestrutura também, que é essa Rua do Canal que você está falando. É uma localidade conhecida como Fonte da Vida, e várias ruas no entorno, ali onde tem um canal central. Ela pega ali a Estrada Mercantil, que é uma obra muito lá na antiga, 38, né? 38, pega o trecho da 40, ela faz toda aquela área ali, e é uma obra que está indo já para a reserva orçamentária, já venceu toda essa parte de projeto, de licenciamento. Então, aí acredito que nos próximos meses a gente vai ter essa obra aí começando também. É uma obra muito esperada, todo mundo cobra essa obra dessa região. Secretário, e aquela estação de tratamento de esgoto parada lá? Inclusive, eu até vou dar da América Serrão aqui, que está participando conosco, mas será que não é hora de colocar o esgoto primeiro? Ela falou, está perguntando, né? Sim, chega de fossa nesses bairros e tal, né? Ela colocou aqui, ó, chega de fossa nesses bairros. Como vai ficar aquela estação? Foi ótimo tocar nesse assunto. Por quê? Toda vez que a Secretaria de Obras vai fazer uma obra de infraestrutura, a gente entra em contato com o SAI, a gente vê qual é a condição daquela rua, se já existe abastecimento de água, se já existe rede de esgoto. Atualmente, o SAI de Angra dos Reis, até a SEDAI também, o SAI e a SEDAI em Angra dos Reis, eles não gerenciam o esgoto. Hoje a gente tem pouquíssimos trechos com rede separada de esgoto. Então, a grande maioria do nosso sistema ainda é o sistema misto, é esgoto com águas pluviais. Tá fazendo tratamento primário dentro das residências e lançando na rede pluvial. Então, a gente faz uma ação conjunta com o SAI e verifica a existência de abastecimento de água e de esgoto. Quando há o esgoto, é mantido, e quando não há, o esgoto é feito junto com a pluvial. E o principal é o abastecimento de água. Então, assim, eles entram antecipadamente, fazendo abastecimento de água se não houver, para quando nós viermos fazendo a infraestrutura com drenagem, com menfil, com asfalto definitivo, a gente não precisar estar quebrando depois para fazer as ligações. Claro que, infelizmente, não dá para se fazer todas as ligações de todas as residências. A gente, de tempos em tempos, o SAI tem que ir lá, abrir o asfalto, fazer a ligação. De repente tem um lote vazio, a pessoa não ligou ainda. Aí o asfalto passa, daqui uns dias a pessoa vai construir, ela pede a água dela, tem que quebrar e fazer o reparo. Era um problema crônico que nós tínhamos também. A gente fazia a estrutura nova, logo na sequência a gente tinha vários rasgos, né, para poder fazer as ligações. A gente está fazendo uma ação conjunta agora com o Serviço Público e o SAI. Toda vez que é pedido, né, uma ligação, automaticamente o SAI faz essa ligação, imediatamente o Serviço Público, com a ação de tapa-buraco, ela já fecha o buraco no mesmo dia, para evitar que aquele buraco, se ele ficar muito tempo aberto, ele começa a danificar o asfalto ali, então vira um buraco, vira um futuro problema para a gente ali em termos de tapa-buraco. Então, a ação é feita de maneira imediata. Eu tenho cobrado bastante isso do SAI, para a gente tentar unificar essas ações para diminuir esse tratamento pós-obra, né, que é bastante complexo para a gente. Tá. Então, secretário, Mambucaba, para nós deixar claro aqui, daqui a pouquinho eu tenho outros bairros aqui para falar também, vão ganhar aí ao todo mais ou menos 17 ruas asfaltadas. 17.
com drenagem, com desvio. São 17 vou botar naquela região da Fonte da Vida e mais 16 no fundo da Magalhães de Castro, lá perto do Recanto do Sabiá. Isso são obras de maneira já imediata, não são ideias, não. Isso já estão na iminência de sair. Essa do Recanto do Sabiá já licitada para começar nos próximos 10 dias, e essa outra que eu falei, essa maior, é em torno de uns 2 ou 3 meses, porque tem a questão da licitação ainda, né, que é bem burocrática, mas ainda para o primeiro semestre de 2021. Aí, agora, eu vou dar uma insistida nisso. Aquela estação de tratamento lá no final da Magalhães de Castro está parada. Aquilo ali virou um depósito de lixo, sabe, água parada. Aquilo ali, né, o hospedeiro de mosquito de dengue, chikungunya, aquilo ali tá um perigo, realmente. Tu acha que aquilo ali vai poder mexer? Aquela estação tem jeito de continuar? Ou já aquela estrutura tá condenada, alguma coisa, tem que fazer tudo de novo, aquilo ali vai ser perdido? Como vai ficar, você acha? Aquelas estações todas ali de tratamento aqui do Parque Mambucaba que estão paradas, né? São estações antigas, né, de certa forma já há bastante tempo abandonadas, porém, em toda, né, como a modernização vai chegando, os equipamentos vão alterando, é o caso da Monsuaba que eu disse. Elas vão ser aproveitadas daquela estrutura que já existe lá, porém adaptadas para a nova realidade nossa, com equipamentos mais modernos, de repente com novos tanques de tratamento, né, vão ser feitas algumas modificações para torná-las mais eficientes, né, para os padrões atuais de tratamento que nós temos hoje. Então, isso é um processo não a curto prazo, ainda é um processo a longo prazo. Né? A gente tem uma questão bastante complexa no Mambucaba, pela questão do caimento. Né? Todas as redes têm que ser pressurizadas, elas não têm caimento natural, então tem que ter elevatórias, a gente tem que ter uma rede toda pressurizada. Muito baixo, né? O bairro é muito baixo em relação ao mar. A gente tem pontos do Mambucaba que ele é abaixo do nível do mar, de fato. Então, assim, é uma área muito complexa para se tratar a questão do esgoto e drenagem. Né? Mas não tem nenhum impedimento técnico. Porém, é uma obra cara. Né? Sim, que tem que ter aquele equipamento, né? De ponto em ponto tem que ter uma elevatória, que é bombeada esse esgoto, a rede pressurizada, que torna os materiais muito mais caros, né? Então realmente torna uma obra muito cara. Então, mas isso está acontecendo, os projetos estão avançando, e como não é possível fazer, né, o bairro todo de uma vez única, né, uma única vez, e são divididos em algumas grandes etapas, né, que isso eu acredito que num curto espaço de tempo aí o SAI vai poder dar essa resposta para vocês de maneira mais concisa, mais completa, mais precisa. Exatamente. Exatamente. O que a gente mais, assim, eu particularmente bato muito em cima dessa tecla, né? O tratamento de esgoto, até porque nós não podemos perder essas maravilhas aqui. As praias da costa são maravilhosas, né, secretário? As costas, se você pegar de Garatucaia aqui, em Parque Mambucaba, uma beleza, né? E só um parênteses, né? Nós estamos vivendo um momento ímpar com relação à nossa abertura junto ao governo federal. A gente acho que tem que aproveitar o momento. Né? A gente tem um presidente que é apaixonado por Angra dos Reis. Você vê que na mídia, o tempo todo, ele menciona Angra dos Reis. Ele botou uma equipe do Ministério da Infraestrutura junto com o município para tratar diversas obras que eles vão viabilizar em conjunto com a Prefeitura de Angra dos Reis. Então, assim, é um momento muito especial para Angra dos Reis. A gente tem que aproveitar essa fase boa para o município para poder captar o maior número de recursos e tirar proveito dessa proximidade com o presidente aqui na nossa região. Então, assim, verdade, que ele tem que estar com boa... como é que é? Está com boa vontade com a região. Boa vontade com a região. Acho que em nenhum momento a gente teve assim, o governo federal tão próximo. Né? Nós estamos com uma equipe praticamente full-time na prefeitura, tratando desses projetos que envolvem essas questões de saneamento, infraestrutura, a questão da Marina São Bento, essa questão do desassoreamento lá do Rio Mambucaba e do Perequê.
Então, são questões bastante complexas que somente o município sozinho não conseguiria tratar. Porém, com esse auxílio, essa ajuda e boa vontade do governo federal, tenho certeza que isso vai ser viabilizado num curto espaço de tempo. Isso, com certeza. Vamos torcer, a gente está aqui na torcida para isso. Mansuaba, você já falou, né, em Mansuaba, do esgoto, tal, até estava na pergunta que você adiantou lá antes, do negócio de Mansuaba. É aquela estação de tratamento de esgoto. Sim, né? É o mesmo procedimento. Isso, o mesmo procedimento, né? Vai ser Jacuecanga, a praia, aquele problema do esgoto lá, céu aberto, indo direto para a praia de Jacuecanga lá. Me parece que é um empreendimento, né? Uma empresa que está soltando o esgoto lá. É uma coisa doida que Ali, acontece lá. na Jacuecanga, tem uma questão ainda um pouco mais complexa. É um canal natural, né? Um curso de água natural, que está poluído, né? As pessoas estão lançando esgoto in natura ali. Jacuecanga, ela tem um processo de saneamento muito mais avançado que os demais bairros da cidade, porque foi um bairro planejado, né? Ele foi construído na época lá, né, na Com década de planejamento. 70, com planejamento, ele tem as estações de tratamento, ele tem rede de esgoto já de maneira separada, né, da rede pluvial, porém, com o adensamento e o passar dos anos, isso foi se deteriorando, tem, né, bastante questões que a gente precisa tratar isso lá ainda, mas é um bairro que está numa condição mais favorável para essa despoluição da praia. Temos uma questão muito importante ali, que na foz desse rio, lá no mar, bem ali na divisa com o estaleiro, o mar ele lança areia na foz do rio e fecha a saída do rio. Então, aquilo vira um bolsão de esgoto ali, e a gente recebe realmente muita reclamação daquela área, só que parece uma coisa simples e rotineira, que é fazer a manutenção daquela limpeza. Porém, que para cada vez que a gente vai fazer ali o acionamento da foz do rio, a gente depende de uma licença específica do INEA, que a gente só pode trabalhar os dias específicos estipulados pela licença, e assim não é uma licença de manutenção contínua. Para cada ação que a gente faz ali na foz do rio ali, é uma licença específica. E isso leva anos para conseguir uma licença dessa. Então, assim, é uma coisa a nível de legislação, não é nem nível de prefeitura, é a nível de legislação que precisa ser revista, que tem questões que são prioritárias. A gente não pode ficar patinando na burocracia e na legislação para conseguir uma licença que é uma questão de manutenção, e essa licença levar mais de um ano para sair. Então, assim, a gente fica amarrado à legislação. Se eu como ordenador de despesa e responsável por algumas questões lá, se eu botar uma máquina lá sem licença ambiental, eu respondo criminalmente no meu CPF, pessoalmente. Então, assim, isso tem que ser tratado de maneira muito responsável. Né? Então, é uma questão muito delicada. A pressão é muito grande da população para que a coisa aconteça. E tem esse problema de ambiente aqui que é sério. Esses entraves. Não desmerecendo, né? Não é isso. Cada um tem a legislação, a gente tem que cumprir a regra. Não estou dizendo que está errado, não é isso. Mas a desburocratização é muito importante para vários pontos, né? Para a gente poder avançar com maior celeridade. Né? Esse é o grande, acho que é o grande nome. É celeridade nas ações. Mas eles também, o INE, eles têm secretária, eles têm essa obrigação toda de controlar e fiscalizar isso, mas eles também têm algumas demandas, algumas obrigações que eles precisam fazer, que muitas vezes eles também não fazem. Né? E acaba recaindo sobre o município, que está aqui de ponta, que está na ponta, né? Que recebe. Eu tenho acompanhado aqui esse negócio do Rio, aqui de Mambucaba e Perequê. Eu entrei em contato com eles do Rio, na época que eu estava na Rádio Rota do Sol ainda. E eu tentei entrevistar alguém de lá e tal. Foi um trabalho, ninguém tinha nada para dizer, nada a declarar, só mandavam ofícios e tal. E, na realidade, é eles que têm que dizer isso, né? Os responsáveis também por essa parte aí de esgoto, tratamento, meio ambiente, enfim, e eu não consegui nada lá até hoje. Hoje a gente conseguiu ter uma entrada melhor lá no INEA, junto com o Arnoldo, que é o representante do INEA aqui no município. Te dar os parabéns a ele pela flexibilidade aí com a nossa equipe. Eu botei uma pessoa, funcionária nossa, em tempo full time lá junto com o INEA,
para tentar avançar com essas questões da burocracia. Então, assim, ela está disponível praticamente diariamente para atender toda a demanda de licenciamento, que é uma rotina diária, né? Todo dia gera uma demanda, gera uma coisa para cumprir, um documento novo. Então, assim, a gente está realmente o tempo todo investindo na questão desses licenciamentos. Até uma curiosidade, né? Eu escutei isso do Mário um tempo atrás, lá do estudo de Mário Reis. Nunca se licenciou tanto o município de Angra dos Reis. Hoje eu posso te dizer categoricamente que 100% das minhas obras são licenciadas urbanisticamente e ambientalmente. Eu não boto um prego em lugar nenhum sem a licença. Sem autorização. Então, assim, e isso de maneira até de quando está conseguindo fazer um procedimento rápido nessas obras, e todas elas estão saindo com licença, com alvará, coisa que não se fazia antes de 2017. Então, assim, isso foi uma mudança grande. No primeiro ano, em 2017, nós licenciamos quase 200 obras. Então, assim, a coisa realmente vem tomando um vulto que hoje não dá mais para pensar em fazer qualquer atividade sem estar ambientalmente amparada, né? Por mais que você não queira trazer algum dano, né, acaba tendo algum dano em obra, de repente, no postão, obra que envolve ambiente marinho, mas isso é reparado com as condicionantes da licença, né? Tem muitas questões que de repente vai canalizar um rio. A gente tem que plantar, de repente, algumas mudas em outro lugar para compensar. Tem algumas contrapartidas que a gente tem que fazer para que isso seja viável. Então, isso é uma demanda que gera uma outra demanda. Então, assim, mas de qualquer forma, a gente tem tratado isso com bastante propriedade e evitando, né, que a gente tenha algum dano ao meio ambiente. É um paraíso que a gente não pode deixar se perder. Isso é uma característica minha e acho que vem dando certo em algum tempo para cá, e acho que vamos tentar continuar assim, cada vez melhorar, cada vez diminuir esse tempo de burocrático para a gente chegar, de fato, a ter uma obra contratada, licenciada. Essa parte burocrática aí é que atrasa. Deixa eu fazer uma colocação agora aqui. Eu precisava... Eu quero até fazer uma colocação aqui sobre o INEA. Você vê as incoerências desse órgão. Vamos pensar, vamos raciocinar junto aqui, doutor. Olha só, o INEA, nessas áreas praianas, tem um cuidado danado com algumas coisas e outras você vê as incoerências. Ubatuba, nosso vizinho aqui. Clodovil morreu, não conseguiu legalizar a casa dele. Não conseguiu legalizar nada dentro da obra dele. Nada, estava tudo, tanto que está até hoje com problema lá, para poder vender a propriedade. Então, eles têm uns cuidados, umas coisas, que eu fico impressionado. E com outras, por exemplo, são os lugares, infelizmente, praianos, que mais maltratam o mar, a natureza. São os municípios que mais jogam esgoto a céu aberto dentro do mar. E que deu INEA numa hora dessa. É isso que eu queria entender. E que eu fiz essa pergunta para o INEA no Rio de Janeiro, não quiseram me responder, não aceitaram o meu convite para participar na época, na Rota do Sol, dessa entrevista. Eu queria saber essas incoerências. Por que o pau que dá em Chico, ele tem que bater em Francisco também. Gaúcho, uma frase que o nosso prefeito Fernando Jordão fala sempre sobre isso, e essa frase ficou marcada para mim. Um lugar onde não pode nada, pode tudo. É exatamente o que acontece em Angra dos Reis. É legislação sobre legislação, onde você fica totalmente engessado com a legislação. A cancela já está aberta. Não adianta querer botar tramela. Você não consegue licenciar nada, então as pessoas acabam construindo, continuam invadindo as áreas, construindo de maneira irregular, porque ninguém consegue licenciar nada. Então, assim, o que eu estou falando, onde não pode nada, pode tudo, né? Vira a casa da mãe Joana, com o perdão da palavra. Exatamente. Né? O cara faz um bairrozinho lá, aquilo tinha que combater no começo.
Aí depois que cancela, a porteira está aberta, aí não pode botar o asfalto, não pode fazer ligação de não sei o quê, não pode puxar, a Enel não pode trazer luz para cá, porque vai interferir na mata, não sei o quê, mas por que que... Aí não dá para entender, né? Por que que começou o bairro? E agora? O negócio já está feito, como é que não vai levar a melhoria, né? Aí o Enéa vem e atrapalha tudo. Infelizmente, é uma coisa terrível. E não é só aqui, não. Eu tenho observado várias cidades com o mesmo problema. É generalizado isso. Impressionante. Bom, uma pergunta também de uma amiga, aqui ouvinte da rádio também, ela pediu para perguntar sobre a Itinga, que ela tem terreno lá e tal, e aí ela falou que acho que tem algumas melhorias para acontecer ali, e ela queria saber da praia da Itinga, sobre o esgoto e o asfaltamento de ruas ali. Tem alguma coisa programada? Como é que está lá? Foi ótima essa pergunta, essa colocação. Por quê? Não vou falar de Itinga, não. Vou falar do Bracuí como um todo. O Bracuí, ele ficou engessado. Até o Marco está aqui, viu? O Marco estava aqui, ó. Um abraço ao Marcos aí, um amigão nosso lá. Eu conheci há pouco tempo, ano passado, é uma pessoa que a gente vem tratando umas questões aí, e acho que só tem a crescer. Ótimo. É uma pessoa de muito coração, e a gente está trabalhando algumas questões que as coisas estão avançando realmente. Mas aí, em relação ao Bracuí, lá em 2009, há 11, quase 12 anos atrás, nós começamos a fazer aquela pavimentação ali na... Eu estava recém-chegado na prefeitura, a gente estava fazendo o início ali da... Essa é a última pergunta, tá? Eu não vou lhe prender muito aqui, não. Não, fica à vontade. É uma história rápida. Então, a gente começou a fazer aquela pavimentação ali do comecinho da Estrada Beira-Rio, que vai para o Peste-Pague ali. Quando chegou na bifurcação que vai para o Peste-Pague e para Beira-Rio, de fato, que vai para a tribo indígena, nós fomos surpreendidos, né, com uma ação no Ministério Público, na qual a comunidade quilombola, eles entraram com uma ação onde eles não queriam que a gente levasse a infraestrutura naquele momento para aquela região. Não é porque eles não queriam as melhorias, é porque eles estavam num processo de demarcação das áreas deles, e essa infraestrutura poderia atrapalhar isso de alguma forma naquele momento. E o Bracuí inteiro ficou engessado por uma ação judicial. Então, nós ficamos aí até meados de 2020 com essa ação, bloqueando qualquer infraestrutura no Bracuí como um todo, sendo Santa Rita 1, Santa Rita 2, Itinga, Imbu, toda aquela região ali estava engessada por questão judicial. A gente começou a tratar lá em 2017 essas questões junto à comunidade quilombola, junto ao Ministério Público, e meados do ano passado nós tivemos, de fato, essa liberação dessa ação. Logo em seguida, né, que nós conseguimos liberar, desengessar essa área, começaram a se realizar os projetos e as obras de infraestrutura. A primeira obra que nós lançamos ali no Bracuí foi a infraestrutura da Santa Rita 2. Ela foi uma licitação lançada no meados de 2020, pavimentando e drenando, levando iluminação pública, esgoto, água, em todas as ruas da Santa Rita 2. Porém, como era uma obra muito grande, quando nós lançamos o edital de licitação, a licitação ela foi suspensa pelo Tribunal de Contas e levou assim, um tempo estratosférico para ser liberado. Ela foi liberada agora no finalzinho de dezembro, essa obra já está em fase de licitação e vai acontecer agora. Nos próximos dias vão acontecer, a gente vai ter a licitação já agendada e já está para acontecer. Nesse dia que nós fomos apresentar essas obras da Santa Rita 2, um morador da estrada do Quilombo, ali da Aura Pires da Gama, onde tem a escola ali, nos questionou sobre aquela pavimentação daquela estrada, e imediatamente nós começamos a elaborar os projetos, e a gente conseguiu, em agosto do ano passado, 2020, já iniciar as obras. Hoje a estrada está pavimentada desde a Rio Santos até uma localidade conhecida como Bairro da Fátima, lá em cima. Então, a estrada está toda pavimentada já, para quem não conhece, não sabe, já está pavimentada, inclusive com um trecho ali da subida Surubim, que atende os relatórios de abastecimento de água do Bracuí, do SAI e da própria morada do Bracuí.
está pavimentado. E foi a primeira realização que nós conseguimos concluir, já está pronta a obra. E uma outra realização que até o nosso amigo Marcos, que está acompanhando, ele vem brigando bastante por essa obra, brigando no bom sentido, ele me cobra, sim. Né, vem cobrando ao poder público, cobrando as ações, né, e com toda a razão, nós conseguimos avançar bastante, né, nessa questão, onde vamos terminar de pavimentar a estrada Beira-Rio, que ela vai começar onde nós paramos em 2009, e vamos até a ponte, logo após ali a escola, e mais um trecho da subida lá que vai para a tribo indígena. Então, a gente já conseguiu botar iluminação em LED, já está colocado lá em iluminação de LED, toda a rua, toda a via. Vamos levar, então, estamos fazendo agora a ampliação com o SAI, da rede de abastecimento de água, que era uma localidade que não tinha abastecimento de água potável do SAI. O SAI está fazendo a ampliação da rede. Os moradores, já em conjunto com o SAI, estão sabendo das melhorias, já estão pedindo as suas ligações domiciliares. Isso está sendo feito. E agora, nos próximos dias, com a obra de pavimentação acontecendo, todo mundo já vai estar com água potável, né, nas suas casas, a drenagem, fio, as calçadas, tudo em condições. Essa é uma terceira, né, grande benfeitoria para o Bracuí. Uma outra questão que está sendo tratada, que é muito importante, muito cobrada, são as obras da Itinga. Itinga, eu costumo dizer que ela é uma futura Mambucaba, porque é uma área muito grande. Hoje já está muito adensada, é uma área muito grande, ainda para crescimento. Quando eu cheguei aqui, ali era um mangue, rapaz. Recém estava abrindo loteamento de terrenos. Hoje é um bairro gigantesco, né? A gente passa ali na frente, não tem noção do tamanho da Itinga. É um bairro que ainda carece de muita infraestrutura. É tão grande essa falta de estrutura ali que nós temos, fruto desse engessamento jurídico que nós tivemos aí por quase 11 anos, e nós já lançamos um edital de licitação para aquela área ali. É um projeto na monta de 40 milhões de reais, só de infraestrutura. Esse projeto ele tá desmembrado em 3 grandes etapas, tendo em vista, né, o montante dessas obras. Essa primeira etapa já está em fase de licitação, que ela vai drenar e pavimentar ali digo assim, em torno de 40% daquelas ruas que não tem estrutura. Uma outra obra muito importante que já aconteceu, que é a urbanização da Orla. É uma obra que foi muito demorada, porque tinha uma questão ambiental também, porque tem a intervenção no ambiente marinho, né, lá na Orla. Foi feita a contenção, foi feita a pavimentação, está se fazendo as calçadas, está ficando bastante bonita a Orla da Itinga, e com o avançar dessa urbanização, as coisas só tendem a melhorar lá. O projeto total da Itinga, ele prevê a criação de um grande cinturão viário. Você entraria ali pela Rua Paraíba, que é a principal, e você faz a volta lá pela Orla e volta pela Rua Santa Catarina, se eu não me engano o nome, se eu não estou me recordando. Né? Faz um grande anel viário. Esse é o projeto completo que nós temos lá, onde a primeira fase já está em fase de licitação, e ao longo, né, desses 4 anos aí, a ideia está com 100% 100% eu não digo, porque à medida que a gente vai avançando a urbanização, vai se crescendo, novas áreas vão sendo parceladas, vão criando novas ruas. Isso é bom até colocar, que é um problema crônico que a gente sofre. Eu tive vários problemas na Mambucaba em relação a isso. Você entra fazendo a infraestrutura de uma área e a gente demarca as ruas que existem para fazer, e, de repente, dentro dessas ruas existem algumas áreas vazias. Quando você volta, 6 meses depois, isso é num curto espaço de tempo, já tem 10 ruas novas, que não tinha 6 meses atrás. Então, assim, por isso, sempre essa demanda muito grande de infraestrutura. Você vem e faz, daqui a 6 meses, criados novos loteamentos, da grande parte de maneira irregular, né, onde ficam aquelas travessinhas, né? Então, a gente acaba tendo que estar sempre fazendo alguma estrutura nova, e porque a coisa é muito dinâmica, acontece assim, em 6 meses a coisa avança muito. Então,
Isso acontece no Mambucaba, em todos os bairros. Secretário, já que você voltou no Mambucaba, deixa eu perguntar uma coisa aqui, uma curiosidade também dos moradores aqui, que eu tinha até esquecido de colocar. Aquela obra no início, da principal, aquilo já foi feito quase uma meia dúzia de vezes, né? Acho que pelo governo Jordão, umas 3 ou 4, mais outros governos passados que mexeram. O senhor, como engenheiro civil, qual é o segredo daquilo ali? Eu não sou engenheiro, mas já sei que aquilo ali é um problema sério, porque né? A rua está lá, o nível do mar está aqui, a avenida ali. Como é que resolve aquilo ali? Agora vocês mexeram de novo, fizeram aquela canaleta, colocaram no meio ali com uma gradezinha, né? Acho que é para melhorar o escoamento da água, enfim. Parece que agora está demorando menos, está escoando mais rápido, mas continua enchendo. Aquilo ali não tem jeito. Jeito tem. O jeito tem, lá. Né? Qual é a solução? Temos 2 problemas muito crônicos ali. O que acontece? Em épocas a gente tem uma rede, né, já muito comprometida, rede antiga ali, existia ali era uma rede muito já mexida, muito conturbada, muito entupida, rede quebrada, era uma miscelânea de redes subterrâneas que tinham ali que não eram eficientes. O que nós fizemos? Não funcionava mais. Tinha rede maneira quebrada, maneira entupida, era um festival de problemas ali. O que nós fizemos? Fizemos todo o levantamento topográfico daquela região ali. O comecinho da Magalhães de Castro é uma área muito crônica em relação ao seu nível em relação ao mar, é muito baixo. Ele faz assim. A única saída que nós tivemos isso é técnica, não é achismo do Alan, não é achismo da minha equipe de engenharia. Isso foi feito um levantamento topográfico, onde a gente tinha apenas 20 centímetros de desnível para trabalhar, lá da Magalhães de Castro até lá no finalzinho da Aviador Santos Dumont, que é ali perto do pontilhão do Hotel do Bosque. Sim. Então, a solução foi trocar toda a rede, desde a Foz, lá no Rio Perequê, né? Ela interligou ali a Aviador Santos Dumont lá na Magalhães de Castro. Ela fez uma série de zigue-zague por algumas ruas no meio ali, que eu não me recordo o nome agora, mas assim... Eu acho que pela Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, tem várias ruas ali que foram sofrendo intervenções, né, criando uma drenagem com tubos de 800 milímetros, uma drenagem bastante expressiva, e a gente chegou até lá, Magalhães de Castro. A gente preveu ali, inicialmente aquele trevo, né, onde tinha um ponto de alagamento maior ali. Isso foi concluída, essa obra. No meio da obra houve uma enchente, até falaram, a obra não aconteceu, não choveu, mas a obra não estava concluída ainda. A gente avançou mais uns 100 metros ali, sentido Rio Santos, né, criando mais um trecho de rede, que era um ponto crítico que alagava também, criamos mais caixas de ralo, e tinha um ponto ali também que foi preciso criar um mata-burro, que a gente chama, né, que é uma grelha para o grande volume de água que vinha na rua ele ser canalizado para esse tubo de 800 milímetros que nós colocamos. Isso aparentemente resolveu, né, em situações, aumentou a vazão dessas cheias, porém, quando coincidir chuva muito forte e maré cheia, o tempo de retenção ele aumenta, né? Então, assim, se você tiver uma chuva forte e a maré estiver baixa, tiver nível para escoar, aquilo vai escoar de maneira muito mais rápida. Não é que não vai encher, pode ser que encha realmente, mas a maré estiver alta, não tem jeito. O tempo de escoamento ele é muito maior. Porém, se a maré estiver muito cheia, estiver fechando a foz do rio, é onde tem os alagamentos. Isso aí não tem solução numa situação de maré muito cheia. A gente está sofrendo com um ciclo de marés muito alta recentemente. A gente tem atingido marés de 1,20 m, 1,30 m com constância. Isso é um problema não só para Mambucaba, para vários bairros, como Ribeira, Bracuí, o Belém. Então, assim, isso está atingindo vários bairros, que são marés... Começa a devolver, né? O esgoto devolve tudo pelo ralo.
Lá no Belém. A gente tem o ciclo de marés, né? Então a gente está num ciclo de marés muito alta, que isso realmente tem atingido grande parte dos bairros nossos. Isso é um ciclo, vai entrar num outro ciclo, de repente, com um ciclo de maré mais baixa. Mas isso é fenômeno da natureza, então não tem jeito. O nível de implantação do bairro ele é muito baixo em relação ao mar. Então, assim, por mais que a gente faça algo de infraestrutura, a gente sempre vai ter uma possibilidade de alagamento quando tiver uma maré muito cheia. Esperamos que não precise mais abrir aquilo ali, né? Porque toda vez tem que gastar, né, secretário? Abre aquilo Sim. de novo. O serviço foi feito com técnica, foi feito de maneira profissional. Porém, assim, se precisar abrir, nós vamos abrir quantas vezes for para resolver o problema. A solução foi dada, né? A gente já teve um primeiro um teste, funcionou bem dentro da expectativa, né? Houve uma retenção, mas a velocidade de escoamento foi rápida. Eu tenho informações lá que com menos de 10 minutos já não tinha nenhuma gota d'água na rua mais, foi bastante rápido. E isso é um ganho para uma situação que a gente ficava o dia inteiro com a rua alagada. Então, assim, isso já foi um ganho. Já peguei então, assim, isso também. Não é ainda o que a gente ideal, espera, né? Ideal, mas a gente vai estar no caminho. A gente está no caminho. E vamos avançar para as demais áreas de Mambucaba que ainda tem problema. Você pode ter certeza disso. Muito bem, que bom. Aproveitando aqui para nós encerrar, rapidinho, Rio do Choro, tem alguma informação? O Rio do Choro, no centro da cidade. Aquele Rio do Choro, aquilo ali, secretário, aquilo ali é o cartão postal da cidade, né, do centro. Você chega, eu vou no centro histórico de Angra dos Reis, aí passa por aquilo ali. Foi uma ótima pergunta. Pois isso. Gente. Vamos lá, secretário. Fala sobre o Rio do Choro. Rio do Choro, agora no comecinho de janeiro, nós tivemos uma chuva muito forte aqui no centro da cidade e a gente teve alguns pontos de alagamento e, por sorte não, né? A gente vem fazendo um trabalho de manutenção, lá inclusive na foz do rio, de substituição, a maré traz areia e ela fecha a saída do rio. Então, a gente tinha feito essa manutenção uma semana antes dessa chuva, e mesmo assim a gente teve ali um alagamento perto da Caixa Econômica, ali teve um alagamento ali, porém a gente teve 95 milímetros de precipitação em menos de meia hora. Foi considerado uma pequena tromba d'água no centro da cidade. Então, assim, é um volume realmente muito grande de água por um curto espaço de tempo, onde o rio não comportou. A gente sabe ali, o rio ele foi todo canalizado, né, foram construídas casas dentro do rio, ele foi afunilado, tem um assoreamento, né, que a gente trabalha constantemente a retirada desse material, mas nem sempre a gente consegue dar conta, mas assim, ele foi realmente estrangulado, desde lá da encosta até a foz no mar. Não é um rio muito, muito grande, porém ele foi muito maltratado nos últimos anos, do ponto de vista da construção irregular, ele foi muito estreitado, e isso, quando tem uma precipitação muito grande... Esgoto, né? Oi? E vai esgoto ali, não vai? Isso, esgoto, né? Então, realmente um ponto crítico. Ali já existe alguns pontos de coleta de esgoto, ali já tem alguns esgotos separados da drenagem pluvial, sim, mas o grande problema ainda é a grande precipitação. Em condições normais, a gente não tem problema de cheia no centro da cidade. Isso foi bastante resolvido nas últimas melhorias que nós fizemos, porém, essa última que teve realmente foi uma precipitação muito grande. Ele foi fora da curva, realmente. Foi a tromba d'água. Você está falando da tromba d'água que deu agora, né? A minha relação com o Rio do Choro é mais aquele estrago ali, né? Do esgoto também. Eu tinha esquecido desse detalhe também. Na mesma hora que choveu, 10 minutos depois da chuva, eu saí para fazer a ronda, e assim, mesmo tendo alagado, com 10, 15 minutos após a chuva, a gente já não tinha mais retenção nenhuma, já não tinha mais água empoçada em lugar algum. Nós entramos com a equipe fazendo a limpeza, a lavagem das ruas, onde nós tivemos algum problema, de maneira imediata, muito eficiente lá com a equipe de serviço público, porém, ainda é uma ação que a gente precisa tomar para tentar evitar futuros alagamentos,
e tentar, cada dia que passa, melhorar a questão da coleta e tratamento de esgoto. Isso é muito importante. Isso eu posso te afirmar com categoria, né, que eu conversei com o antigo presidente do SAI, né, que ele esteve à frente lá até dezembro do ano passado, com o PC, o Paulo César, e me afirmou que já está com um projeto de saneamento e andamento daquilo ali. Ele pega desde do Morro da Glória 2 até ali o São Bento. Então, parte desse esgoto já é tratado hoje, Parque das Palmeiras, Glória 1 e 2, de balneário, já é tratado naquela estação de tratamento. Vai influenciar alguma coisa naqueles gotinhos que saem na Praia do Anil ou não? Sim, com certeza. Diretamente. Parte desse esgoto já está sendo tratado na estação de tratamento da Praia da Chácara, que fica ali em frente o Paulo de Lira, ali, do lado daqui da banca, tem uma estação de tratamento já em funcionamento. E a outra etapa é avançar ali para os morros do centro, até o São Bento. É um projeto, se não me engano, da monta de 30 milhões de reais, que já está avançando também. Porque uma das coisas, deixar bem claro, secretário, porque muitas vezes, eu vou até dar um ênfase aqui, muitas vezes eu sou mal interpretado aqui, tanto aqui como no rádio. Porque eu sou oposição do governo, que isso, que aquilo. Eu quero deixar bem claro que eu não sou oposição de ninguém, eu sou posição, eu me posiciono. E se tem uma coisa que eu me posiciono e brigo, é esse negócio da praia. Porque todo mundo que veio morar, que não é angrense, que veio e se apaixonou pela cidade, se apaixonou por quê? Pela natureza, a estética plástica dela. E nesses anos todos está sendo maltratado. Né? São mais de 20 anos que eu fico aqui. Imagina quem está 30, 40, 50, ou que está chegando agora, vai sentir isso também. E o que eu questiono do Fernando Jordão, do governo do Fernando Jordão, eu já peguei as 4 gestões dele, agora passando. É que ele nunca foi um governo tradicional em olhar para isso, o tratamento de esgoto. Ele sempre foi um governo que ele desenvolveu a cidade na parte urbana, ele calçou muitas ruas, ele fez a parte de malinhamento, né? Algumas ruas que foram feitas, aí teve manilhas, né? A parte por baixo aí que nós estávamos conversando ainda agora, e teve umas que não teve, mas depois abriu, fez de novo, aquela coisa. Mas ele nunca teve tradição em tratar esgoto, assim, diretamente. Não é do governo dele. Então, por isso que eu cobro muito isso. E eu espero que eu estou vendo agora, eu acho que isso agora tende a andar, e eu estou na torcida aqui. Ele muda a concepção dele. Essa realidade vem mudando bastante, Gaúcho. Eu concordo plenamente com as suas palavras em relação a essa ênfase no esgoto. Né? Isso foi tratado lá atrás em algumas questões, só que até pelas dificuldades, né, como eu te falei, de licenciamento ambiental, isso é uma questão muito, muito complexa. A dificuldade técnica de tratar esse esgoto dentro da cidade é muito complexa, pelos espaços que tem para trabalhar, passar a tubulação. Tem lugar que você não tem nem aonde passar a tubulação pelo nível de adensamento das casas. Né? Então, realmente é uma topografia muito complicada, é muito adensada. Então, assim, é bem difícil trabalhar com isso aqui em Angra dos Reis. Mas isso tem avançado consideravelmente e acredito que seja a gestão do saneamento nesses 4 anos. A gente tem muita coisa... Eu vou cobrar do senhor, hein? E esse programa vai ficar gravado aqui. Você pode ter certeza disso. É o que eu estou te falando. Apesar de não ter categoria para falar... De esgoto. Isso eu adorei ouvir, bicho. Eu falo pelo que a gente escuta dos nossos amigos secretários, que a gente está lidando aqui no dia a dia, pelas ações que a gente vem tomando. Então, assim, tem muita coisa para acontecer em relação ao esgoto. A gente teve, né, uma ação de muito sucesso no Bonfim. Eu fiquei muito feliz pela disposição da Praia do Bonfim. Então, assim, o próximo local é a Monsuaba. Eu acredito que no futuro próximo a gente consiga, de fato, ter poder dar essa mesma resposta para a Praia do Anil, que é uma promessa antiga do prefeito, e eu tenho certeza que ele vai trabalhar para isso, vai fazer essas melhorias. Com essa estação da Praia da Chácara, que já está funcionando, já vai diminuir bastante a carga orgânica ali na região da Praia da Chácara, da Praia do Anil. Então, isso, ao longo do tempo, vai fazendo que a própria natureza comece a se regenerar, assim como aconteceu no Bonfim
e hoje a gente faz um monitoramento constante e ela está sendo balneável, todas as medições estão balneáveis. Então, acredito que, em breve, Praia da Chácara e o Monsuaba estará balneável novamente. E são ações a médio e longo prazo, porque depende não somente do tratamento do esgoto, mas também da própria regeneração da natureza, de toda aquela bacia ali. Então, é fruto de muito tempo de poluição. Então, a natureza tem um tempo para se regenerar. Isso é inevitável, que seria realmente uma coisa mais a longo prazo. As ações estão sendo tomadas, e eu acredito que a gente vai chegar aí no final do mandato podendo, de fato, dizer, confirmar o que a gente trabalhou nisso. Avanços, é isso que a gente quer, né? E outras coisas. Depois eu quero ver se eu trago o Aurélio Marques aqui, que, aliás, eu já conheço de alguns anos, que hoje é o secretário de Desenvolvimento Econômico, para a gente falar da questão do emprego, que é um problema crônico também, né? A cidade, nós estamos vendo os nossos jovens aí serem recrutados pelas facções, infelizmente, por falta de oportunidade, né? Enfim, nós temos que avançar nesse sentido também. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença. Você foi o primeiro do governo a se prontificar a vir aqui e colocar à disposição se colocar à disposição da população para responder perguntas, aquela coisa toda. E eu agradeço muito. Esse programa vai ficar aqui gravado no canal, né? Depois vai para o YouTube. Essa semana o pessoal vai vendo. Muita gente não vê hoje, mas vê amanhã, depois vê de dia, tá? Eu começo a receber feedback, às vezes durante a semana, aí, quarta, quinta-feira, durante o dia do programa, do último programa. É sempre assim, tá? Eu quero te agradecer pela disponibilidade, você se dispor a estar aqui conosco até agora, aí, 14 para as 11, tá bom? Muito obrigado pela tua presença e tuas considerações finais. Gaúcho, eu só quero agradecer, né, a oportunidade, você disponibilizar esse espaço, não para mim, secretário de obras, mas para o município de Angra dos Reis, que eu estou fazendo o meu papel como gestor público, estou tentando fazer jus à importância que o cargo me confere. Então, assim, eu estou à disposição a qualquer momento, a qualquer hora, para atender ao seu programa, você pessoalmente e todos do município. A minha secretaria... Qualquer dia o senhor vai lá de novo no rádio, vou lhe chamar lá dentro. O senhor já participou lá no rádio. Eu participei. Então, assim, a secretaria está de portas abertas. Qualquer munícipe que se quiser tirar alguma dúvida, tiver qualquer reclamação do seu bairro, elogio, pedido, pode chegar na secretaria. Alguma coisa que você queira deixar, depois nós vamos colocar no canal, algum canal que fale diretamente com a Secretaria de Obras. Sim, eu vou deixar aqui, o obras@angra.rj.gov.br. É o e-mail direto meu. Como é que é? Angra. Desculpa, obras. @angra. .rj.gov.br. Ou no telefone. Ou no telefone 3365-6049. Esse é o telefone da Secretaria de Obras. Né? Esse é o da Secretaria de Obras. Secretaria de Obras. Pode ficar à vontade de fazer contato. Quem quiser aparecer lá para tomar um café, tirar suas dúvidas, a gente vai estar pronto para atender na medida do possível. Né? Se der para atender, a gente vai atender as demandas. O que não der para atender no momento, a gente vai tomar providências assim que for possível. Então, assim, a ideia é realmente se aproximar da população, tentar continuar fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo e tentar trazer o melhor para todos. Então, esse é o grande objetivo nosso. E, ao final dessa gestão, a gente ter certeza que a gente plantou uma sementinha, deixou um legado para a cidade. E isso é meu objetivo de carreira profissional. Então, assim, conferir essa responsabilidade que o prefeito Jornal me conferiu, deixar ao longo dessa gestão, de conseguir deixar algum legado para a cidade. Esse é o grande objetivo que eu tenho. Tá? Eu só quero agradecer, me colocar mais uma vez à disposição, a qualquer momento, a qualquer hora, estou à disposição. A Secretaria está à disposição da população. Eu que agradeço.
E eu imagino que seja mesmo um desafio, porque o cara se forma, passa por uma faculdade, aí é convidado para um desafio desse, né? Porque é um desafio hoje, uma cidade com tantos problemas, né? Linda, mas com tantos problemas, você aceitar um desafio desse, realmente o cara tem que ter coragem. E eu tô na torcida, que dê muito certo, tá? E mais uma vez eu quero dizer que, prefeito Fernando Jordão, eu não sou oposição do senhor, eu me posiciono. Eu sou posição, eu tenho posições. E eu quero muito que o seu governo dê certo. Eu quero que o senhor trate esgoto. Eu quero não, a população quer, né? O mar agradece. Vamos tratar esgoto nessa cidade. Precisamos, urgentemente, porque senão nós vamos perder praias maravilhosas. E outra coisa, vamos valorizar mais a nossa costa, sabe? De Garatucaia, Cantagalo ao Perequê. Vamos valorizar mais. São lugares maravilhosos que o turista tem que conhecer também. Não é só a Ilha Grande. Nós precisamos valorizar a nossa costa. Então nós temos que cuidar dela. É no esgoto, senão nós vamos perder. Sim, Gaúcho, quero deixar uma coisa bem clara, independente de posição, situação, se eu estou aqui conversando com você hoje, se eu estou à disposição de você hoje, eu estou aqui porque o Fernando Jordão me deu esse canal, então não é o Alan que está aqui, é o governo Fernando Jordão que está aqui, então, assim, de certa forma, ele está aqui representado por mim, né, nas ações, nos erros, no acerto, então, assim, eu tenho certeza que ele vai ver esse vídeo, se não estiver vendo agora, ele vai ver. Então, assim, as suas ponderações, ele sabe disso, ele vai ver. Eu tenho certeza que toda a ação que nós fazemos, em todo o município, nas diversas partes que o município tem, no final disso tudo vai ficar um legado para a cidade. De repente, a gente pode não avançar como nós queríamos, mas a gente vai fazer o possível para melhorar muito essa cidade. Acho que a gente tem, eu particularmente tenho, né, gostado bastante da gestão. As coisas têm acontecido, eu tenho total liberdade para fazer as minhas ações, claro que dentro de um programa de governo, porém com total liberdade para agir. Então, assim, isso é primordial para que as coisas da pasta aconteçam. Então, assim, de qualquer forma, eu sou um braço do Fernando Jordão aqui te atendendo a população, e independente de versão política, estamos trabalhando em prol de uma Angra melhor, que é a cidade que eu escolhi para criar a minha família, é a cidade que você mora também, que todos os moradores de Angra têm, e os visitantes, que a gente tem, visitantes do mundo inteiro estão aqui. Então, a gente quer deixar uma cidade mais bonita, uma cidade que seja interessante de se visitar, de se morar, principalmente para os moradores. Então, esse é o grande objetivo nosso, é tentar fazer o melhor possível. Isso aí. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, tá bom? E quando quiser aparecer também na rádio aí, tá? As portas estão abertas. Tá joia. Tá joia? Valeu. Um abraço. Uma boa semana. Boa noite, boa semana. Boa noite para você também. Muito bem, isso aí. Chegamos ao final de mais um Angra Sem Censura. Hoje, o papo muito legal aqui com o secretário de Obras, o executivo de Obras, Alain Bernardo, né? E esclarecemos algumas coisas, ele esclareceu algumas, acho que bem relevantes aqui, que a gente precisa levar isso em conta. É claro que nós vamos, com tudo isso, ficar acompanhando, né? Tudo que foi dito aqui, a gente tem certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que o pessoal da banqueta lá está ansioso que isso aconteça, que o secretário falou, e todos os lugares e bairros que a gente falou, que é a Garatucaia, o nosso Cantagalo, Vila Histórica, Parque Mambucaba, Mansuaba, Jacuecanga, Itinga, Bracuí, falamos aqui também, né? E tantos outros. Desculpe, ficou alguma, né? Com certeza ficou, tem um punhado de bairro. Falamos aqui da Cachoeira, o bairro da Cachoeira, do Parque Mambucaba, também dessa obra aqui que precisa ser feita, essa encosta da Cachoeira. Enfim, vamos ficar aguardando. Mas o mais importante disso tudo é o tratamento de esgoto. Vamos ficar em cima, vamos cobrar, a população tem que se posicionar com relação a isso. Nós temos que, de uma vez por todas, tratar esgotos, né? Isso tem que virar uma mania do gestor público. Graças a Deus que o marco regulamentório aí do saneamento básico
está entrando em questão. Em breve estarei aqui com André Matarazzo, um cara fantástico, que a bandeira dele é o saneamento básico. É um cara que as secretarias que ele passou em São Paulo, ele sempre tratou isso com muito carinho. E eu quero trazer ele para a gente falar desse tema. Estou aguardando ele ter o tempinho dele, que ele foi para a fazenda, agora é o período de descanso dele lá, né, no interior de São Paulo, e depois ele me prometeu que vai falar de saneamento do Marco. E aí vai ter participação também de gente especialista no assunto, tal, e vai ser muito legal, tá? Eu quero desejar uma excelente semana para todo mundo, uma continuação de semana aí vitoriosa, iluminada, tá? Para todo mundo, que amanhã, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, seja de muitas vitórias, de muitas alegrias aí para você. Saúde e paz, o resto nós corremos do lado, porque correr atrás é para derrotado. Então nós corremos do lado, tá bom? Valeu? Então até segunda-feira que vem, vou escolher o tema ainda, e segunda-feira que vem a gente está de volta aqui. Um beijo no coração de todos, tá? Bye, bye, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.